Vamos dar continuidade à nossa segunda aula. Hoje nós veremos o presente contínuos, que é a mesma coisa de presente progressivo. Vamos ver também o uso dos pronomes possessivos adjetivos e os pronomes possessivos, ok? Vamos lá. O presente contínuo ele é usado para indicar ações que estão em andamento, em um determinado momento no presente. É um tempo verbal composto de um sujeito, mais o verbo to be, am, is ou are, que vai concordar com o sujeito, né? Se eu tiver I, eu vou concordar com am. Se eu tiver he, she, it, eu concordo com is. Se eu tiver we e o id, eu vou concordar com are. Seguido do verbo to be, nós temos o verbo principal, onde nós precisamos acrescentar sempre o ing, mais o complemento da frase. Vamos ver aqui nessas frases se a estrutura está de acordo com o que está aqui em cima. Ó, Peter is studying now. Peter está estudando agora. Observe aqui a que nós utilizamos no início, sujeito da frase, seguido do verbo to be, verbo principal com a terminação ing. Na outra frase, I am playing soccer. Eu estou jogando futebol. Do mesmo modo, né? Nós utilizamos sujeito, verbo to be, concordando com o sujeito, verbo principal, com ing, complemento. Próximo, they are reading a new book. Eles estão lendo um novo livro. Do mesmo jeitinho. Usamos o sujeito, they, concordando com are, verbo to be, verbo principal com a terminação ing. Então, observem que essa terminação ing, você vai acrescentar ela a todos os verbos, para todas as formas, afirmativa, interrogativa e negativa também. Você só precisa ter atenção em relação às terminações de alguns verbos, porque eles vão sofrer algumas modificações. Por exemplo, verbos terminados em IE vão perder o IE, vai trocar por Y esse IE e acrescentar o ING. Verbos terminados em E, retira o E, acrescenta ing, como é o caso de writing. Verbos terminados em L, vogal mais L, nós vamos dobrar o L e vamos acrescentar o ing, no caso da palavra, do verbo travel. Então, a gente dobra a última letra, o L, e acrescenta o ing, porque terminou em L, seguido, né, de vogal. Verbos monossílabos tônicos terminados em CVC. E CVC, consoante, vogal, consoante. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dobrar a última consoante e depois nós vamos acrescentar o ing. Então, vai acontecer isso com cut, put, swim, run, can't e begin. Então, todos esses verbos são classificados como monossílabos tônicos e terminados em CVC. Portanto, nós vamos dobrar em todas a última consoante e depois é que eu acrescento ing. Mas todo verbo no presente contínuo precisa receber a terminação ing em todas as frases. Então, vamos observar a estrutura da frase afirmativa. Para obter a forma afirmativa, basta você acrescentar sujeito, seguido do verbo to be, am, is ou are, verbo principal com a terminação ing mais o complemento. E nós temos um exemplo. The man is walking along the beach now. O homem está caminhando pela praia agora. Então, ó, do mesmo jeito que a estrutura mostra, aqui em cima está aqui nessa frase. Sujeito da frase, verbo to be, verbo principal com a terminação ing, complemento da frase. A frase negativa, ela só tem uma modificação. Nós vamos acrescentar a partícula not. A estrutura ela é muito parecida. Então, nós vamos usar sujeito, seguido do verbo to be, partícula not, verbo principal também com ing, observando que aqui, ó, é um monossílabo tônico terminado em CVC, aí eu vou dobrar a última consoante, no caso N, e acrescentar o ing. E aí, reescrevo o restante da frase, que é o complemento. Então, David is not running along the bush. Davi não está, né, o David não está correndo pela praia. Agora, na frase interrogativa, na forma interrogativa, nós precisamos inverter a posição, né? Nós vamos iniciar com o verbo to be, am, is ou are. Isso quem vai determinar é o sujeito da frase.
com exceção das frases que você tiver pronome interrogativo, né? Como eu disse lá na primeira aula, quando eu estava explicando o presente simples. Se você tiver pronome interrogativo, when, what, why, where, você vai primeiro colocar o pronome interrogativo, depois essa sequência que está aqui, né? Verbo to be, pronome, sujeito, verbo principal com a terminação ing. Are you working on an specific project? Você está trabalhando em algum projeto especial? Então, a ação ela está acontecendo, né? Você perguntou se ele está trabalhando. Então, com isso, nós vamos finalizar o presente contínuos, né? E nós vamos passar para o próximo. Antes de passar para o próximo, vamos só relembrar essas expressõezinhas relacionadas ao presente contínuos. Mas isso aqui, gente, é opcional. É como utilizar advérbios de tempo lá no presente simples e em outros tempos. Eu utilizo só se eu achar conveniente, mas não é obrigatório. Então, geralmente aparece nas frases at the moment, at this moment, today, now e assim por diante. Essas palavras podem funcionar também como advérbio, né? Para dizer quando a ação aconteceu, ok? Então, agora sim, né? Nós vamos passar para os pronomes. Aqui nós temos uma tabela. Eu coloquei esses pronomes aqui, pronomes pessoais, mas nós não vamos utilizar. Isso aqui é só para te dar um norte, né? Para te direcionar de qual pronome eu estou, a qual pronome eu estou me referindo. Mas nós não vamos utilizar nesse momento esses pronomes. Eles vão vir lá na tua frase, tu vai fazer uma ligação, né? De pronome sujeito, pronome pessoal que está aqui, com esses outros pronomes. Observe que nós chamamos esses pronomes de pronomes possessivos adjetivos. E aqui nós chamamos de pronomes possessivos. Então, vamos chamar, para não ficar confuso para vocês, vamos chamar esses aqui de adjetivos e vamos chamar esses aqui de possessivo, certo? Mas os dois, eles trazem essa ideia de posse, tá bom? Mas vamos entender. Todos esses pronomes aqui, os pronomes adjetivos, ó, você tá vendo, eu mexi aqui. Todos esses pronomes você vai utilizar quando você tiver um substantivo na frente desse pronome. Por exemplo, ó, nessa frase você tem I did my homework. Eu fiz meu dever de casa. Então, homework é o substantivo da frase. Como aqui tu tem um substantivo, então tu vai usar aqui um pronome adjetivo. Vamos voltar para você ver. Então, ó, eu uso my. Eu fiz o meu dever. Por que que não é mine? Porque na frente desse pronome que eu utilizei na frase, eu tenho o nome homework que funciona como substantivo. Então, se eu tenho um substantivo na frase, eu vou usar o pronome adjetivo, que são esses aqui. Se eu não tenho, eu vou usar o pronome possessivo. Eu vou estar usando para substituir o pronome, ok? Para substituir o substantivo, perdão. Aqui, ó, eu fiz meu dever de casa. Eu usei my, em vez de mine, porque aqui eu tenho um substantivo. E você fez o seu, né? Did you do your? Por que que eu usei your? Porque é pronome possessivo, né? Por quê? Porque aqui não tem. E você fez o seu dever de casa, que não apareceu mais nenhuma palavra depois do pronome. Então, aqui é porque o pronome possessivo, ele está substituindo o sujeito, o substantivo que deixou de aparecer aqui nesse espaço. Então, quando você tiver um substantivo aqui, você vai usar nesse espaço um pronome adjetivo. Se você não tiver nada mais aqui, nenhum substantivo aqui depois do espaço que você vai ter que completar com o pronome, você vai usar pronome possessivo. Esse daqui antes de um substantivo. E esse aqui, possessivo, substitui o substantivo. É quando não tem o substantivo na frase. Ok, pessoal? Então, assim, nós finalizamos a nossa segunda aula, tá? E aqui também tem uma atividade proposta. Responder as páginas 18, 19 e 20. E vamos fazer do mesmo modo. Vou estar agendando no WhatsApp uma aula online para nós fazermos a correção dessas páginas. Tá certo? Um abraço, fiquem com Deus.